Fala galera do aulad.com.br, eu sou o professor Álvaro, estamos aqui para mais uma aula de biologia, continuando a saga da ecologia, agora falando bastante de ciclos biogeoquímicos, né pessoal? Então olha só, nos ciclos biogeoquímicos a gente vai ter então o ciclo de compostos que vão ser úteis para os seres vivos. No caso aqui a gente vai falar nessa aula do ciclo do nitrogênio. Pessoal, o nitrogênio ele é um composto que ele é essencial para os seres vivos, tá? Por quê? Por que seres vivos... Por que o nitrogênio é importante para os seres vivos? Pessoal, nitrogênio estão presentes, ou o nitrogênio está presente em quais moléculas? Vamos lá, me ajuda a lembrar aí. Tô te ouvindo, vai lá, fala aí. Isso, proteínas, né? Lembram que lá nas proteínas, as proteínas são polímeros de aminoácidos. Então eu vou juntar aminoácidos para formar uma proteína. Então, um aminoácido ele é um carbono ligado a um grupamento carboxila, ligado a um hidrogênio, ligado ao radical e ao grupamento amina, que tem nitrogênio. Então, os seres vivos vão precisar de nitrogênio dispostos no seu organismo para formar aminoácidos, consequentemente formar proteínas. Ok? O que mais temos que apresentam nitrogênio no nosso organismo? Tem alguma ideia aí? Não? Tem um negócio chamado de DNA, lembra? Que é um polímero de nucleotídeos. E aí no teu DNA, ou nos ácidos nucleicos, né, DNA e RNA, a gente vai ter o grupo fosfato, a pentose e vai ter aqui uma base nitrogenada. Então essa base nitrogenada aqui, ó, base nitrogenada tem que ter nitrogênio. Então, o nitrogênio também pode estar presente em algumas vitaminas. Então, basicamente, ácidos nucleicos, proteínas e as vitaminas em alguns casos. Muito bem. E aí, assim, ó, como é que vai ocorrer essa fixação do nitrogênio? Vocês perceberam aqui que eu tenho um desenho muito bonito de uma vaca. Isso é uma vaca, tá? Se você não entendeu, isso é uma vaca. E ela tá aqui, ó, mu, né? Beleza. O nitrogênio, ele é um gás que existe em maior quantidade na atmosfera. Sei lá, os 70 e vários % é de nitrogênio. Porém, quando eu respiro, o nitrogênio não entra no meu organismo. Eu não consigo absorver, que é o que a gente faz, por exemplo, com oxigênio. Aí entra o oxigênio, o pulmão vai, as hemácias vão absorver o oxigênio lá e vai bonito. O problema é que o nitrogênio a gente não consegue fazer isso. E aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que conseguir nitrogênio de alguma forma. Basicamente os animais é pela alimentação. Tanto plantas quanto animais a gente vai pegar proteínas e aí a gente vai conseguir esses aminoácidos. Mas para que essas plantas tenham esses aminoácidos aí, elas vão ter que pedir um auxílio de algumas bactérias, né? Então, existem algumas bactérias que são as bacteriorrizas, né? Que são bactérias que estão associadas aqui, deixa eu até escrever esse nome bonito aqui para ti, ó, bacteriorrizas. Não vou escrever aqui porque depois eu vou precisar desse espaço, mas... foda-se, tá? Desculpa pelo palavrão, mas vai ter bacteriorriza aqui, tá? Bactérias que estão associadas às raízes das plantas, mais especificamente leguminosas, bacteriorrizas, beleza. Deixa eu dar os exemplos, isso aqui é um arbusto, né? Desenho lindo. Temos uma vaca, que eu já falei sobre ela, e aqui temos um túmulo, né? Um túmulo, alguém morreu, tem alguém morto aqui dentro, tá? Não sei quem é, beleza, foda-se. E aí, olha só, esse nitrogênio ele vai ter que passar por um processo que as bactérias fazem, que é chamado de fixação, seus olhos no retrato. Não? Fixação não. Queria ver? Não? Tá. A fixação aqui é feita por bactérias. Essa é a fixação que a gente chama de fixação biológica, que é feita pelos seres vivos. Pode ocorrer uma fixação atmosférica que vai transformar esse nitrogênio também em, no caso aqui, ó, amônia. Ou amônio, tá? Existem alguns seres vivos que fazem o processo de transformação de amônia. Ou amônio. Esse aqui é o amônio, esse aqui é amoniá. NH3 amoniá. Amonio é o NH4, tá? Então a fixação é feita por bactérias do gênero Rhizobium. Tá? Então essas bactérias do gênero Rhizobium vão fazer o processo de fixação, transformando nitrogênio em amônia. Tá? Então vou colocar aqui, ó.
Outra coisa que pode gerar amônia, antes de eu escrever, é esse processo que está acontecendo aqui no túmulo, que é a decomposição. Então, a decomposição também pode gerar amônia, principalmente quando decompõe proteínas. Gera o grupamento, lá a partir do grupamento amina, pode gerar amônia. Então, amônia ou amônio vão ser gerados a partir desse processo de fixação, tá? Eu tô achando um lugar para escrever, eu vou escrever aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Aqui tá amônia ou NH4, amônio. Deu, acabei com o meu problema, tô mais tranquilo agora, tá? Eu vou continuar. Porém, a planta ela não vai conseguir absorver esse composto aqui, não vai conseguir absorver a amônia, até porque a amônia ela é tóxica para os seres vivos. Não é à toa que nós fazemos excretas à base de nitrogênio. Então, existem alguns compostos que são produzidos, precisam ser eliminados. A amônia é uma delas. Então, essa amônia aí ela não vai poder ser absorvida, as plantas não absorvem essa amônia. O que que acontece? Essa amônia ela vai ter que ser transformada em uma outra molécula, que é o nitrato. Só que esse nitrato aqui, pessoal, até chegar lá, a gente chama de processo, né, de transformação da amônia em nitrato de nitrificação. Esse processo de nitrificação, ele ocorre também por bactérias, só que esse processo de nitrificação, ele ocorre em duas etapas. Por quê? Primeiro, vai ser transformada a amônia em nitrito, que é esse processo aqui, que é esse gás aqui, nitrito, desculpa, esse composto, e depois ele vai ser transformado em nitrato. Agora, curte só, essa transformação de amônia em nitrito, eu vou botar aqui, ó, o número 1, e a transformação de nitrito em nitrato, eu vou colocar aqui, ó, o número 2. E eu vou escrever aqui para ti quais são os processos. O número 1 é chamado de nitrosação, que é a transformação da amônia em nitrito por bactérias que são as nitrosomonas. Nitrosomonas. Tá? Então as nitrosomonas, ó, tudo que está em amarelo aqui, ó, é o nome das bactérias, tá? Então o processo aqui, ó, é nitrosação, a bactéria que faz o processo são as nitrosomonas, tá? Já quando se transforma em nitrito, a planta ainda também não consegue absorver. Então vai ter que transformar depois em nitrato, pelo processo 2. O processo 2 é o processo que a gente chama de nitratação. E aí, pessoal, essa nitratação, ela é feita por bactérias chamadas de Nitrobacter, né? O gênero Nitrobacter, que são bactérias que fazem esse processo de nitratação, transformam o nitrito em nitrato. Tranquilo? Então, primeiro ocorre a nitrosação, transformação da amônia em nitrito, e depois de nitrito para nitrato, nitratação, feito pelas bactérias Nitrobacter. Todo o processo, desde amônia até virar nitrato, ou seja, a reação 1 mais a reação 2, a gente chama de nitrificação. Entendido isso daí? Então, a nitrificação engloba os dois processos, de nitrosação e nitratação. E aí, cada uma delas é feito por uma bactéria, Nitrosomonas, nitrosação, Nitrobacter, a nitratação. Forma-se o nitrato, e aí sim, aí agora a bactéria pode, feliz e faceira, absorver a absorção esse nitrato. Ela absorve esse nitrato, aí ela vai fazer todos os processos, vai produzir proteínas, e aí os animais vão se alimentar dessa planta para adquirir esse nitrogênio. Tá? Então os animais basicamente vão ter acesso aos compostos nitrogenados através da alimentação, que é basicamente a proteína. Né? E aí os animais conseguem absorver compostos nitrogenados através da alimentação. Tranquilo? Tem um detalhe. Esse nitrato aqui, quando ele fica em excesso no solo, fica meio ruim para o solo. Tá? Sempre que tem excesso de nitrato, isso pode entrar no lençol freático, pode contaminar os lagos, isso pode dar problema para os seres vivos. Tá? Então esse nitrato, ele é ruim quando ele fica em excesso no solo. E aí o que acontece? Um processo que é chamado de
desnitrificação. Vou escrever aqui, ó. Desnitrificação. O processo de desnitrificação vai ser esse aqui, ó. Saída do nitrato do solo para virar gás nitrogênio novamente, tá? Então esse nitrato em excesso, ele não é bom para o solo e ele vai voltar ao ambiente pela desnitrificação, que também é feito por bactérias, e as bactérias que são chamadas de pseudomonas. Então as bactérias do gênero Pseudomonas fazem o processo de desnitrificação, transformação do nitrato em excesso no solo para formar nitrogênio. Como é que vai ter nitrato em excesso, senhor? Muita decomposição. Se tem muita decomposição no solo, tu está gerando muita amônia, essa amônia está sendo transformada, e aí esse excesso de decomposição vai gerar muito resíduo de nitrato. E aí tem que ser retirado do solo, e aí ocorre o processo de desnitrificação. Existem bactérias que fazem esse processo de desnitrificação. Tranquilo? E aí tu vai ter os animais tendo acesso ao nitrogênio quando estão se alimentando de plantas, e as plantas através dessa associação das bacteriorrizas, que eu vou escrever agora aqui embaixo, tá? Então as bacteriorrizas são as bactérias associadas, associadas às raízes das plantas, tá? Essas bacteriorrizas são, então, importantes para o processo do ciclo do nitrogênio. E aí nós temos o nitrogênio passando de um ser vivo para o outro, aí fazendo o processo, o ciclo todo dentro do ambiente. Tranquilo, meus queridos? Então, esse ciclo do nitrogênio aí, ó, o que é importante tu saber? Os processos, fixação, seus olhos no retrato, a nitrificação, que é a transformação no nitrato, e aí a planta consegue fazer a absorção. Se tem excesso de nitrato, desnitrificação, tá? Essa nitrificação, para ocorrer, tem que ter duas etapas: nitrosação e nitratação. Tranquilo, meus queridos? Mais uma vez, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. E até a próxima aula. Tchau, tchau.